Olá, alunos. Aqui mais uma vez, professor José Evandro, para darmos a continuidade ao conteúdo da disciplina, né? Dessa vez nós estamos entrando na unidade 2 e vocês viram que a unidade 2 ela consiste no conteúdo no tópico de física, né? De momento, colisões. Então, é, dando sequência ao nosso assunto, nós vamos entrar agora no conteúdo de momento linear. Bem, o momento linear, ele é a princípio, né, no começo assim, dá uma falsa impressão de que devido a essa palavra momento, dá uma impressão de que tem a ver com o tempo. Mas na verdade isso aqui não tem nada a ver com o tempo. Momento vem do latim de movimento. Então aqui lê-se movimento linear, tá? Então não tem nada a ver com o momento, com o tempo, tá? Então, o momento linear de uma partícula é definido como. Então aqui nós temos a expressão do momento linear da partícula. Já podemos perceber aqui que ele é um vetor, né? Ó, aqui a setinha em cima. Então ele é dado pela letra P igual ao produto da massa vezes a velocidade, em que a massa é um escalar e a velocidade da partícula aqui é um vetor, tá? Então o momento ele é um vetor. Se ele é um vetor, nós já sabemos que por ser vetor, ele obedece aquelas três características, né? Módulo, direção e sentido. E numa situação onde tem várias direções de movimento, ele tem que ser tratado individualmente, na, em cada direção independente, viu? Então, é, o momento linear de uma grandeza, né? Ele é uma vetorial, então tá aqui a massa e está aqui a velocidade. Então é a multiplicação, o momento é a multiplicação. Falando assim, em termos gerais, o momento ele dá uma ideia de que é o esforço necessário para mover um objeto ou parar um objeto, né? Por exemplo, imagine um momento aqui de um carro, né? Um carro, ele é diferente do momento de um caminhão, embora os dois estejam com a mesma velocidade, né? Nós sabemos que a massa do carro, né, a massa aqui, ó, do carro, ela é menor. Então, o seu momento vai ser menor. No caso de um caminhão, de um veículo de maior massa, mesmo com a velocidade do carro, mas o seu momento vai ser maior, né? Então, podemos entender que esse momento seja como se fosse um esforço, né, de uma força para parar um objeto ou para movimentar esse objeto. Então, quando o sistema está isolado, o momento total é zero, ou seja, zero não, é constante, tá? Então, o momento ele é variável quando há existência de forças externas, né? Porque imagine o seguinte: se eu estou considerando aqui um sistema, né, onde tem três partículas dentro desse sistema, né, imagine que isso aqui seja o sistema, tá? Então estou considerando tudo aqui dentro um sistema, e esse sistema ele está isolado, né? O que é um sistema isolado? Ele não entra forças externas e nem sai força de dentro para fora, né? Não sai, nem sai nem entra força sobre o sistema. Então ele está isolado. Então, num sistema onde só as partículas se movimentam aqui, que a gente analisa só a força dentro do sistema, tá? O momento de cada partícula dessa daqui, ela se conserva, tá? O momento do sistema total, ele se conserva, tá? E esse o momento total desse sistema, né? O momento total dele vai ser igual, digamos aqui o momento total, vai ser igual o momento da partícula um mais o momento da partícula 2
e assim sucessivamente. Então, o momento do sistema é a soma do momento de cada elemento que compõe o sistema. Tá? E se o sistema está isolado, o momento ele é constante. O momento total ele é constante, ele não varia. Ok? Agora, não quer dizer que um momento de uma dessas partículas vai variar. Não, viu? Pode ser que essa partícula aqui, o momento dela varie, pode ser que dessa daqui ela não varie, mas o momento total, se o sistema é isolado, ele tem que ser constante, ok? Então nós podemos usar a conservação do momento linear quando não conhecemos a força ou quando as forças são complicadas. Então, a unidade no sistema internacional, né, de momento é quilograma, porque por conta da massa, vezes a unidade de velocidade, que é metros por segundo. Então, achou o valor lá do momento, né, o seu módulo, você colocar a unidade, quilograma vezes metros por segundo. Podemos escrever a segunda lei de Newton em termos do momento. Aqui é o seguinte, ele pegou a seguinte expressão do momento, né? Momento é igual a massa vezes a velocidade. Aí o que que fez? Ele derivou isso aqui, tá? Vamos derivar tudo em termos do tempo, né? Derivar em relação ao tempo. Então deriva isso aqui, né? Eu botei aqui, mas vamos... Deixa eu só apagar bem aqui. Então se eu derivar aqui, ó, é... mv, né? Estou derivando tudo em relação ao tempo. Nessa derivada aqui do lado da esquerda, na derivada de mv, a massa é constante, então ela vai para fora. Aí eu derivo só a velocidade. Então ficando assim, dp, que aqui eu estou desenhando com o mouse, aí é complicado. Então fica assim, derivado do momento em relação ao tempo é igual a massa dv dt. Agora o que é isso aqui? dv dt. A derivada da velocidade é o quê? É a aceleração. Então ficaria massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração é o quê? É força resultante, não é não? Na segunda lei de Newton, massa vezes aceleração é força resultante. Então isso aqui pode ser reescrito da seguinte maneira. A derivada do momento em relação ao tempo é igual a massa, né, vezes a aceleração. Isso aqui é uma aceleração vetor, aqui também é um vetor. Então, ó, derivada do momento em relação ao tempo é igual a massa vezes aceleração. E massa vezes aceleração, nós já sabemos que isso aqui é, ó, força resultante, né? Então, deixa eu apagar aqui para explicar melhor. Então, a força resultante ela é igual à derivada do momento em relação ao tempo. Essa formulação aqui foi Newton que chegou a essa conclusão, tá? Então, a segunda lei de Newton ela foi expressa dessa forma em relação ao momento, primeira vez. Vamos interpretar isso aqui. Quer dizer o quê? Que na presença de uma força externa, isso aqui é força externa, tá? Força resultante é uma força externa. Na presença de uma força externa, o momento vai variar com o tempo. Ou seja, o momento só varia com o tempo se houver força externa. Voltando lá para a questão do sistema, né? Um sistemazinho lá de partícula. Né? Se não tem força externa atuando no sistema, então o momento total se conserva. Ok? A variação do momento é nulo. Tá? Então, ó, se a resultante das forças for zero,
Nesse caso aqui for zero, o momento linear não varia no tempo. Assim, não há variação do momento linear, certo? Isso é um conceito bastante importante daqui para frente para resolver os nossos problemas que vão vir aí. Em um sistema de muitas partículas, o momento total é dado por. Então é o que eu acabei de falar agora há pouco, né? Que o momento de várias partículas, o momento total, esse aqui é o momento total de várias partículas, vai ser a soma do momento de cada uma das partículas, até a enésima partícula, ok? E cada momento você sabe que é massa vezes velocidade. Da partícula 1, né? Mais massa 2 da partícula 2, velocidade da partícula 2 e assim sucessivamente. Então, o momento total é a soma do momento de todas as partículas envolvidas no sistema. Neste caso, o momento total também pode ser entendido como a massa total do sistema vezes a velocidade do centro de massa. Então, ó, observe aqui. Como um sistema constituído de várias partículas, né, como nós vamos analisar as partículas desse sistema, então, aqui na hora de expressar o m, aqui nós vamos expressar um mzão. Esse mzão aqui é a soma de todas as massas, tá? Então, aqui ó, tem um mzão aqui, ele é igual a massa 1, tá? Mais a massa 2, e assim sucessivamente. Então, esse mzão aqui é a soma de todas as massas de cada partícula do sistema, vezes a velocidade do centro de massa. Né? Porque se nós estamos analisando, se nós formos analisar um sistema, onde tem várias partículas, tá? Esse sistema, várias partículas, e imagina essas partículas tudo se movimentando. Então nós queremos saber qual velocidade nós vamos colocar aqui, de qual partícula nós vamos colocar, se cada um está se movimentando com velocidade diferente, e o sistema está todo aqui constituído por todas elas, qual velocidade? Nesse caso, nós vamos considerar um centro, tá? Um centro. Nesse sistema, vai ser chamado centro de massa, onde nesse centro, nesse ponto desse centro de massa, ele vai funcionar como sendo a soma de todas as massas das partículas do sistema. Então, vamos considerar a velocidade dele, tá? Desse centro de massa, em vez de trabalhar com cada uma dessas partículas. Então a expressão fica a massa total de todas as partículas vezes a velocidade desse centro aqui, ok? Que ele se movimenta como se tivesse com a soma de todas as massas de cada partícula, ok? Aí nós temos aqui logo um probleminha que é para aplicar justamente o que a gente acabou de ver. Diz o seguinte: um vagão de transporte de material de 14 mil quilos. Então ele deu aqui a massa do vagão, tá? Esse cara aqui, ó. A massa dele é 14 mil quilos. Ele se movimenta com uma velocidade inicial de 4 metros por segundo. Então tá aqui a velocidade dele, 4 metros por segundo. Ok? Deixa eu escrever mais para cá. Aqui é a velocidade dele. Durante o trajeto é despejado nele 2.000 quilos de grãos dentro dele. Então, ó, ele estava antes se movimentando com essa massa, né, com essa velocidade, e num certo momento ele passa por um depósito de grãos, onde despejam dentro do vagão mais 2.000 quilos. Então, após esse evento, né, de ter recebido essa quantidade de grãos, a massa dele ficou igual à soma das duas massas. Não é mais só 14 mil quilos, mas 14 mais 2, que dá 16 mil quilos, certo? Aí, o que ele quer disso tudo? Depois deste evento, o vagão terá que percorrer ainda 500 metros, né? Depois que ele é enchido com mais dos 2.000 quilos, ele ainda percorre 500 metros. Aí o que ele quer? Quanto tempo levará para completar este percurso? Então ele quer saber o tempo que ele vai percorrer os 500 metros. Então nós temos que encontrar aqui nesse caso o tempo t, tá? Nós temos que encontrar o tempo. Bem, pessoal, primeiramente, ao olhar para essa situação,
nós vamos considerar como sendo um sistema, tudo isso. E quem são os corpos que fazem parte desse sistema? O vagão e aqui o depósito de grãos, tá? Então nós temos dois corpos nesse sistema que a gente vai analisar eles, ok? Então diz o seguinte: partindo da conservação do momento, observe que o sistema aqui não tem atrito, então não tem força externa, tá? Então nós vamos usar a conservação do momento linear para calcularmos a velocidade inicial. Mas nós estamos querendo achar, né, o tempo? Mas acontece que nas equações do momento não envolve tempo, né? A equação do momento é igual a mv, não tem tempo. Então, para a gente achar o tempo, a gente tem que usar essa equação aqui, ó, do tempo, que é a equação do movimento uniforme, né? A função horária da posição, tá? Que é d, lembra? Ensino médio? D é igual a massa. Que massa? D é igual a velocidade vezes o tempo. Então, D é igual a velocidade vezes o tempo. Essa é a equação lá do que muitos chamam ela de sorvete, que aqui é o S lá, né? Nos livros do ensino médio eles usam o S como símbolo de distância. Aqui, ó, então aqui você isola o T, né? Joga o V para lá, vai dividindo. Então nós vamos usar essa fórmula aqui. Só que a gente precisa achar a velocidade final dele depois que ele está carregado lá com os 2.000 quilos. A distância percorrida, nós já sabemos, a distância percorrida é essa, ó, que é os 500 metros, né? Observe que antes o vagão, vou ver se eu faço aqui o esquema, tá aqui o vagão. Observe que antes ele estava só com os 14.000 quilos, né? Aqui é a situação inicial, tá? Depois da situação final, na situação final, tá? Nessa situação final, o vagão ele já está carregado. Então ele já tem uma massa maior. Se ele está com a massa maior, a velocidade ele foi variada aqui, tá? Porque a massa dele mudou. Então nós temos uma situação inicial e nós temos uma situação final, ok? Então vamos lá. Ó, vamos aplicar a conservação do momento. Conservação do momento diz o seguinte: o momento ele se conserva porque não tem ação de forças externas atuando dentro do sistema. Então o momento total inicial vai ser igual ao momento total final, tá? Então o momento total inicial, isso aqui é o momento total inicial, vai ser igual ao momento total final, porque não tem ação de forças externas. Mas quem é o momento total inicial? Quem é o momento inicial aqui, o total? Vai ser a soma do momento do corpo antes, né? Do corpo antes, dos corpos antes de acontecer o movimento, antes de acontecer o evento aqui. Então, antes nós temos o quê? Nós temos o momento do vagão, isso aqui é o momento do vagão, ó, mais o momento do depósito de grãos, tá? Nós temos o momento inicial, que é o momento do vagão, isso aqui, tá? E aqui nós temos o momento do celeiro de grãos. Nessa situação aqui nós temos o seguinte: a massa do trem nós já sabemos que é 14.000. A velocidade inicial do trem nós sabemos que é 4, né? A massa do grão nós já sabemos que é 2.000. E qual é a velocidade do grão inicial que estava lá no depósito? É zero. Então isso aqui tudo vai zerar, ó. Isso aqui do grão, essa parte do grão aqui vai zerar, porque a velocidade, o grão não estava em movimento, né? Antes.
antes dele ser despejado. Ele não estava em movimento. O trem sim estava em movimento. Então esse lado aqui, se m multiplica por zero, isso aqui vai embora. Ficando só a massa, só o momento do trem. Igual, depois, na situação final, nós temos já o trem, né, carregado com o grão, né? Então vai ser a soma das duas massas, a massa do trem mais a massa do grão, né? Os 14 mais os 2.000, vezes a velocidade. A velocidade aqui é justamente a que nós vamos querer encontrar, tá? É a que a gente está buscando, essa velocidade final aqui, certo? Esse M do vagão mais o M do grão, ele veio, essa expressão aqui veio dessa situação semelhante a essa, ó, ok? Que seria o quê? Seria a massa do vagão, né? Mais a velocidade final do vagão. Eita, tá ruim para escrever assim. Mais a massa do grão, mais a velocidade final do grão. Como a velocidade do grão e a velocidade do vagão é a mesma, porque o grão está dentro do vagão e ambos estão se movendo com a mesma velocidade, então isolou a velocidade final. Ó, isolou o VF e aí colocou entre parênteses a soma das duas massas. Ok? Feito isso, né, vamos isolar na equação todinha a velocidade final. Isolamos aqui a velocidade final. Joga todo esse parênteses aqui, vai para cá dividindo. Tá? Então ficou assim. Velocidade final é igual ao momento inicial do vagão, que esse aqui é o momento inicial do vagão, mv, mais a soma das duas massas. Substituindo os valores, nós encontramos a velocidade. Ok? Encontrou a velocidade final. Observe que a velocidade diminuiu, né? No início, essa velocidade aqui inicial, ela era 4 metros por segundo. Nós vimos lá no enunciado da questão. Depois ela caiu, ó, por conta da massa que aumentou, tá? O momento se conservou, o momento é o mesmo, tá? O momento é o mesmo, mas a massa, a velocidade diminuiu. De posse aqui da velocidade, a gente substitui nessa fórmula aqui, ó, do tempo. Aqui, ó, fórmula do tempo, né? Que nós havíamos antes preparado aqui, ó. Só substituir a distância que ele vai percorrer, os 500 metros, e a velocidade final. Divide, aí você tem o tempo final que o vagão vai percorrer, né, com essa velocidade e com a massa de 16.000 quilos, que é a soma do 14.000 com 2.000, tá? Ok? Entendido aí? Beleza, eu quero levar aqui para uma dos problemas. Vamos ver aqui esse outro problema. Ah, tem mais esse outro aqui, que é mais um problema de momento, de conservação do momento. Nessa outra questão, nós temos o seguinte: um núcleo radioativo de tório 227, um núcleo radioativo de tório 227, a massa dele aqui, né? 227U, tá aqui a massa do tório, esse cara aqui. Ele está em repouso, tá? Se ele está em repouso, a velocidade inicial dele aqui é quanto? Zero, né? Quando ele decai em um núcleo de rádio, 223U. Então ele era tório, ele decaiu, esse elemento aqui, né? Esse elemento ele caiu para rádio. Quando ele caiu, ele emitiu uma partícula alfa, né? Quando há um decaimento, ele emite uma partícula. Quando ele faz isso, é como se ele explodisse. Ó, ele explodisse. Então ele é lançado, o corpo é lançado para a esquerda e o outro, a partícula é lançada para a direita. Então nós temos duas velocidades aqui, ó. Temos essa velocidade do rádio e temos a velocidade da partícula alfa. Observe que antes ele era tório, ele estava parado, de repente ele decaiu o núcleo, ele decaiu, ele virou outro elemento.
né? Rádio. Quando ele decaiu, é como se ele explodisse. E aí ele emitiu uma partícula dele, chamada alfa, que saiu para a direita e ele foi para a esquerda. A massa dessa partícula alfa é 4U. Então nós temos também a massa dela. A medida da energia cinética da partícula alfa é 6. Então ele deu a energia da energia cinética, né? Ele deu o valor da energia cinética da partícula. Ó, a energia cinética aqui dessa partícula aqui, que vale 6 mega eletrovolt. Qual é a energia cinética de repouso do núcleo do rádio? Então ele está querendo saber a energia cinética do rádio. Aqui, ó. Ele quer saber a energia cinética desse cara, do rádio. Né? RA, do rádio. Ok? Então esses são os dados. Eu fiz aqui no outro slide, porque aqui eu achei aqui nesse slide aqui que o professor me passou, eu achei ele um pouco mais complexo, a forma como. E também muito direta os cálculos. Então fiz aqui em outro. Esse é. Então nós temos aqui o seguinte. Nós temos os dados, esses são os dados, tá? Não tá dando para arriscar. Não tá dando para arriscar. Tá aqui o rádio, né? A massa do tório, a massa do rádio, a massa da partícula e a energia cinética da partícula, alfa. Bem, houve a explosão, o elemento rádio foi para a esquerda com a velocidade RA e a partícula foi para a direita com a velocidade alfa. Aplicando novamente a conservação do momento. Observe que a gente sempre estamos usando aqui a conservação do momento, tá? Por quê? Porque não tem ação de forças externas, né? O momento total se conserva. Lembra da conservação da energia? Pois o princípio aqui, né, o raciocínio aqui é o mesmo, tá? Agora nós estamos trabalhando com o momento. Então vai ser o momento total inicial, o momento total inicial, que é nessa situação aqui, inicial, e o momento total, que é nessa outra situação, depois que acontece o decaimento. Bem, então desse lado aqui, no momento total, vai ser a situação inicial. Qual era a situação inicial? Era a situação em que o tório estava em repouso. Tá aqui, ó. Então vai ser só o momento dele. Momento do tório. Tá aqui o momento do tório. Massa do tório, né? E aqui tá RA, como se fosse do rádio, mas aqui tá correto não. Aqui é o T, viu? Do tório e a velocidade do tório. Igual após a separação aqui. Então nós vamos calcular, nós vamos posicionar aqui os momentos dessa situação aqui após o evento acontecer aqui, né? Então da separação. Então vai ser a soma, o momento total final vai ser a soma dos dois elementos, né? Do rádio e da partícula alfa. Então vai ser o momento do rádio mais o momento da partícula alfa. O que nós estamos querendo encontrar aqui? Vamos encontrar a energia cinética. Nós queremos encontrar a energia cinética do rádio, tá? A energia cinética dele aqui, ó. Oxe, mas aqui nesse caso, nós não temos energia cinética aqui. Temos nessa expressão. Não, mas nós temos a velocidade. Então nós podemos escrever, substituir essa velocidade aqui, colocar ela em termos da energia cinética. Porque na fórmula da energia cinética tem velocidade. Essa é a fórmula da energia cinética. Nós vimos na unidade passada. Aqui tem a velocidade. Então nós podemos isolar aqui o V, né, e trazer o resultado todo para cá, para dentro dessa expressão. Então, voltando aqui. Essa parte aqui, a energia total inicial, vai ser zero. Por que vai ser zero? Porque a velocidade inicial do tório era zero. Ele estava em repouso. Então isso aqui tudo vai zerar. Vai sobrar só esse. Aí eu jogo o momento da partícula para o outro lado, né?
Aí nós ficamos com a expressão, ok? Nesse caso, queremos encontrar a energia cinética do rádio. Então, vamos expressar V em termos do K. Aí eu peguei aqui, ó, a fórmula, né, da energia cinética, isolei aqui a velocidade. Joguei tudo para o outro lado, ficou assim. Eu trago para cá, no lugar da velocidade do alfa, eu escrevo essa expressão com a energia cinética do alfa, no lugar da velocidade do rádio. Do mesmo jeito, eu escrevo a expressão com a energia cinética do rádio, a massa do rádio. Tá? Então, nós vamos ter agora a expressão escrita dessa forma. Bem, nós temos que nós temos que isolar esse cara aqui, né? A energia cinética do rádio. Mas nós temos essas raízes, eleva tudo ao quadrado para a gente cortar essa raiz aqui, tá? A gente corta, sabemos que esse 2 aqui, né? O expoente está em cima aqui desse elemento e está em cima desse outro. Nós podemos cortar o expoente com a raiz e deixar a massa ao quadrado, tá? Feito isso, a gente corta aqui está ao quadrado, né? A gente corta dessa massa e corta com essa outra aqui, sobrando só uma das massas. Ok? Do mesmo jeito faz com esse outro. Aí isola aqui a energia cinética do rádio, ficando dessa forma. Aí daqui para frente é só substituir os valores. A gente vai botar o valor da massa da partícula, alfa, que está aqui, que é 4. Né? A massa do rádio, que é 223. A energia cinética da partícula alfa, que é 6. Resolve essa continha. E nós temos, então, a energia cinética do rádio. Ok? A lista de problemas que vocês vão receber, né? Eu acho que não sei se já está postado lá na plataforma. Vão postar esse slide, vão postar uma lista de problemas resolvidos e vão postar uma lista de problemas que é para vocês resolverem. Lá, o problema da lista resolvida, nós temos o problema 1, que é esse aqui. Então diz o seguinte: um corpo de 5 quilos. Então, um corpo de 5 quilos e outro de 10 quilos. Ambos estão sobre uma mesa sem atrito. Aí está aqui a situação inicial, né, deles. Uma mesa sem atrito. Se não tem atrito, não tem ação de forças externas. Então, no caso, já dá a entender de que esse sistema bem aqui é um sistema isolado. Eles estão ligados por uma força, por uma mola comprimida de massa desprezível. Aqui a mola. A mola é liberada e os corpos. Então, antes a mola tá pressionada, né? Essa mola aqui ela está pressionada. Na situação inicial aqui, a mola está pressionada. Depois, na situação aqui, depois, essa mola ela é liberada. Quando ela libera, ela empurra, né, esse corpo para a direita e o outro para a esquerda. Então a mola é liberada e os corpos são lançados em sentidos opostos. Do jeito que mostra essa situação aqui depois, tá? Então a situação depois e a situação inicial. O corpo de 5 kg tem uma velocidade de 8 metros por segundo para a esquerda. Tá aqui, ó. 8 metros por segundo para a esquerda. Qual é a velocidade do corpo de 10 kg? Está querendo saber a velocidade 2 aqui. Muito bem. Novamente, o sistema se conserva, então nós vamos trabalhar com a conservação do momento. Momento inicial, momento antes, vai ser igual a momento depois, né? Eu chamo de momento final, momento depois. Tá. A situação inicial, qual é? A situação inicial vai ser zero. Tudo vai ser zero. Por quê? Porque antes o corpo, todos eles estavam parados. Né? Então a velocidade aqui é zero, a velocidade aqui é zero. Quando você substitui na fórmula do momento, né, que é massa vezes a velocidade, esse cara aqui, ó, zera tudo. Zera todo momento. Então, o momento total na situação antes é a soma do momento das partículas envolvidas, que no caso nós estamos tratando aqui, né, o corpo
1 e o corpo 2 como partícula. Então nós estamos tratando ele como partícula e eles estão em repouso. Então o momento total aqui vai ser zero, ok? O momento inicial. Igual ao momento final. O momento final, não, aí sim. Aí nesse caso aqui nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter a massa, né? Nós vamos ter o momento 1 mais o momento do corpo 2, tá? O momento do corpo 2. Aí tá aqui, ó, a expressão. O momento do corpo 1 e o momento do corpo 2, tá? Igual a zero. Aí só substituir a velocidade. Aí vocês têm que ter atenção no seguinte: observe que a velocidade aqui estão em sentidos opostos. Se você considerar o sentido do eixo x, né, para a direita é positivo. Tudo que está para a esquerda aqui é negativo. Lembra? Então, nesse caso, essa velocidade aqui, ó, vai ser negativo, menos 8. E essa velocidade aqui vai ser positiva. Aí substituir os valores, né? Aí isola v aqui. Aí o resto é só matemática. Então a velocidade 2 vai ser 4 metros por segundo. Ok? Beleza? Tá aqui, ó. 4 metros por segundo para a direita. Por que para a direita? Porque ela é positiva. Então esse bloco aqui está se movendo na direção positiva do eixo X. Ok? Muito bem. Voltando aqui para nosso conteúdo, nós vamos entrar agora no impulso. Tá? Conteúdo agora é impulso. O impulso de uma força ele é definido como a variação da força, né, atuando num determinado tempo. Então o impulso ele é dado por esse J aqui, né? Aqui. E observe que ele é um vetor também, ele vai ter uma direção, vai ter um sentido, tá? O impulso ele é igual à variação da força aplicada num determinado tempo. Lembra assim, você lembra de uma tacada, né, da bola de sinuca? O, Você tem a bola aqui e você aplica uma força nela com o taco, né? Muito rapidamente ali e aquela bola passa a se movimentar. Você impulsionou aquela bola, né? Você aplicou uma força num determinado tempo ali muito curto, onde aquela bola passou a se movimentar. Então, a ação dessa força nesse tempo curto ali é chamado de impulso. Beleza? Esta grandeza é uma medida de intensidade e duração de uma força sobre um corpo. A curva seguinte mostra o gráfico da força que varia aplicado em um corpo durante um intervalo de tempo. A linha reta representa a força que teria o mesmo efeito da primeira se essa fosse constante. Então nós vamos ter o seguinte nessa representação gráfica. Observe aqui, ó. Nós temos um eixo da força, né, com o eixo do tempo. Então se a força está aqui, com um certo valor, e ela foi aplicada em determinado tempo, aí imagine que essa força, ela sofreu, né? Ela agiu, começou de pouquinho e foi subindo, tá? Dentro desse tempo, ok? Aí ficou representada por esse gráfico aqui, tá? Então nós tratamos como se fosse uma força média, né? Porque como o tempo é muito curto, essas pequenas variações aqui mínima da força nós consideramos como sendo uma média da força que atua naquele determinado tempo, ok? Então, para calcular o, o impulso, basta nós calcularmos essa área, né? Então, quando nós consideramos isso aqui como sendo uma força média, então o gráfico fica mais ou menos com essa cara aqui, ó. Então, o impulso é a área do gráfico. Então, se você tem um gráfico da força atuando em um determinado intervalo de tempo, e sabendo os valores aqui, basta você calcular a área dessa figura aqui, que é um retângulo, por exemplo, né? Que é a altura vezes o comprimento. Ok? Aí você tem o valor do impulso. A unidade de impulso. A unidade de impulso ela é Newton vezes segundo. Tá? A unidade de impulso, acho que tem mais na frente, logo adiantando aqui. Newton vezes segundo.
né? O Newton, que é da força, segundo, que é do tempo, ok? Ó, nós podemos escrever também o impulso em relação do momento linear. Basta a gente pegar o seguinte, esse aqui, ó, é aquela expressão lá do momento linear, né? A derivada do momento em relação ao tempo, né? Aquela expressão lá, ó. Nós vimos lá no começo do momento. dp, dt, dp, dt é igual a força resultante, ok? Aí você joga o dt para lá, né? Aí integra tudo, ó. Joga esse dt aqui para esse lado, tá? Vai multiplicando a força. A gente integra tudo em relação ao tempo. Integramos tudo em relação ao tempo. A integral de dp é p, né? Deixa eu fazer aqui, porque daqui ele já passou para cá. Mas acho que vocês lembram como é que é a integral. A integral de dp é p, né? No intervalo de t1 a tf igual a esse aqui, ó. Essa aqui é a expressão do impulso, né? Isso aqui é a expressão do impulso, que é esse aqui, que é o impulso, ó, que é força vezes o tempo, ok? P aqui, né? Nesse intervalo aqui, seria o que? A variação do P, tá? O P final menos o P inicial, ou seja, a variação do momento. Então, o impulso ele é igual à variação do momento. Você pode escrever, você pode achar o impulso também sabendo o momento final e o momento inicial. Basta você subtrair os dois, você tem o valor do impulso. Ou então usar aquela expressão, né, do impulso que nós vimos aqui, tá? O impulso pode ser expresso das duas maneiras. Assim, quando você tem a força, e impulso sendo igual à variação, né? Impulso igual à variação do momento, ok? Pode ser escrito das duas formas. Vamos aqui a uma questão do impulso. Problema 2. Lá da lista resolvida. Uma bola de futebol de 0,43 quilos é chutada. Tá aqui o esquema. Aqui a massa da bola. Ela estava em repouso. Então, nesse caso aqui, ó, a velocidade inicial dela é 0. Na situação inicial, essa velocidade aqui ela é 0, porque ela está em repouso. A bola, a bola abandona o pé do jogador com uma rapidez inicial de 25 metros por segundo. Então, aqui, ó, o jogador chuta a bola, então ele aplica uma força na bola, né? Ele aplica aqui uma força na bola. Essa força aplicada num determinado tempo curto produz um impulso, que ela passa a se mover com a velocidade de 25 metros por segundo. Letra A. Qual é a magnitude do impulso à força do pé do jogador sobre a bola? Então nós queremos saber nós queremos saber qual é o impulso, ok? Ora, ele não deu tempo, né? Não tem um tempo que o pé do jogador aqui ficou pressionando a bola aqui, até ela ser largada do pé dele. Ele não deu tempo na letra A. Mas nós sabemos que o impulso, ele é a variação do momento, né? Na fórmula do impulso, usando o tempo, não dá pra gente aplicar ela, que é força vezes o tempo, né? Porque nós não temos o valor do tempo. Nós só temos o valor da velocidade e da massa. Não dá para usar essa fórmula aqui não. Então nós vamos usar a fórmula da variação do momento. Ora, a variação do momento vai ser o seguinte, é igual ao momento final menos o momento inicial. O momento inicial é quanto, gente? Aqui. O momento inicial ele é a massa inicial mais a velocidade inicial. A massa é 0,43
Mas qual é a velocidade inicial? Zero. Então o momento inicial é zero. Só vai ter o momento final. Então o impulso vai ser igual ao momento final. Ah, então agora está moleza, né? A massa é 0,43 kg vezes a velocidade, que é 25 metros por segundo. Fazendo essa continha aqui, a gente acha, né? É aproximadamente 11 newton, né, vezes segundo. Isso aqui é a unidade. Aqui está aqui a unidade de impulso, ok? Tem a letra B. A letra B diz o seguinte: se o pé do jogador mantém contato com a bola durante 8 milissegundos, ó, 8 milissegundos, ok? Então ele já me deu o tempo aqui na letra B, né? O tempo, deixa eu ver aqui, nossa, tá feio aqui. Tempo é igual a 8 milissegundos. Gente, 8 milissegundos, vocês sabem que 8 milissegundos, mili é 10 elevado a menos 3, né? 10, aqui ó, 10 elevado a menos 3, tá? Então, ó, o tempo é 8 vezes 10 elevado a menos 3, porque 10 elevado a menos 3 equivale a 1 mili, ok? Aí, de posse aqui do tempo, né? E aí nós vamos encontrar a força que ele está pedindo aqui, ó. Qual é a magnitude da força, né, média exercida pelo pé pelo pé sobre a bola? Nós queremos saber a força. Ok, a fórmula, aplicamos essa fórmula, né? Impulso é igual a força vezes o tempo, que é aquela primeira fórmula. Isola aqui o tempo, ou melhor, a força. Sabemos quanto vale o impulso. Acabamos de encontrar na letra A. O tempo também nós sabemos que é igual a 8 vezes 10 elevado a menos 3, né? Aqui, ó, ele colocou na forma decimal, não escreveu na forma de notação científica. Mas tanto faz, tá? Aí dividiu, encontrou o valor aqui da força. Ok? Observe que não foi usada integral aqui, né? A formulazinha nossa da integral, essa daqui, ó. Não foi usada essa fórmula aqui. Por quê da integral? Porque a força ali é uma força constante, tá? Nós vamos usar essa fórmula aqui, geralmente quando a força está variando. Em questões onde ele diz que a força variou, né? Com o tempo. Aí a gente vai ter que integrar para poder encontrar. Como ali ele não fala nada que a força variou, então a gente usa ela desse jeito aqui. Simples mesmo. Ok? Bem, gente, agora vamos ver colisões. Colisões, choque entre dois corpos. Tá? Então, há duas formas de colisão. Existe uma colisão em que um corpo vem e se choca com o outro, e ao se chocar com o outro, ele se gruda nesse corpo e passam os dois a se mover junto com a mesma velocidade. Tá? E existe aquela colisão que um corpo vem e bate no outro e eles se separam, né? Ele bate e se separa. Ou ele pode bater e voltar, e esse vai para a direita e esse vai para a esquerda, ou ele pode bater nesse e ficar parado e o outro vai, certo? Essas colisões, elas são chamadas de colisões inelásticas e colisões elásticas. Pelo nome você já sabe qual é que é cada uma, né? Porque veja bem, se um corpo vem, esse corpo está parado e esse daqui vem e se choca com esse e os dois aqui grudam, né? E saem junto, essa colisão aqui ela é inelástica. Ou seja, não há separação dos dois. Não é obrigado, não necessariamente esse corpo aqui tem que estar parado. Ele pode os dois estar se movimentando um ao encontro do outro. E de repente, ó, eles batem aqui e vão só numa direção. Ou na outra direção. Ou os dois podem bater e ficar parados. Ok? Essa colisão que não há um reflexo dos dois, né? Não há. é, Onde não se recochiteiam. Esse tipo de colisão é chamado de colisão inelástica. E a colisão, aquela que os dois se chocam e automaticamente um vai para um lado, o outro vai para o outro, é uma colisão elástica. Durante uma colisão, o- os corpos ele perdem energia, no caso, na colisão inelástica, ok? Há uma perda de energia.
E essa energia geralmente vai para onde? Se nós estamos considerando ali um sistema, essa energia ela não se destrói, né? Ela se transforma em alguma coisa. Ela se transforma em energia térmica, né? Esquenta ali o local do contato entre os corpos, no momento que ele bate ali, né? Que ele colide ali, gruda aqueles dois, esquenta ali aquele local, há uma perca do som também, sonora, é, energia térmica naquele local ali, tal, há essa perca e no material também recebe esse impacto, ok? Então há essa perca de energia. Aí eu trouxe aqui um slide de forma mais simples para nós vermos como esse fenômeno ocorre. Veja bem, na colisão inelástica, eu tenho aqui um corpo se movendo, uma partícula 1, ok? E eu tenho aqui uma partícula 2. Agora, nessa colisão, nessa situação inicial, antes, esses dois corpos essas duas partículas estão se movendo, elas estão se movendo todas as duas para a direita. Se elas estão se movendo, elas têm um momento 1 e o momento 2 da partícula 2. Essa velocidade aqui da partícula 1, ela é maior do que a velocidade da partícula 2, a ponto de ela alcançar a partícula 2. Quando ela alcança aqui a partícula 2, né, nós vamos ter já uma situação, depois que ela alcança, toca nela, ela aqui, ó, as duas passam a se mover juntas com a mesma velocidade, tá? Porque se elas estão se movendo juntas, grudadinho aqui, o momento total dessa situação aqui vai ser igual ao momento da partícula 1 mais a partícula 2, tá? E o que há de comum no momento das duas é que a velocidade é a mesma para as duas. Então basta somar as massas vezes a velocidade delas, ok? Então, nesse caso, onde as partículas passam a se mover juntas, é um tipo de colisão inelástica, ok? Quando há colisão inelástica, a energia cinética não se conserva. Tá aqui, ó. A energia cinética não se conserva. O momento linear se conserva, mas a energia cinética não. O momento aqui antes, o momento total, nessa situação aqui antes, tá aqui o momento total aqui, ó, vai ser igual ao momento total na situação depois. Por isso que ele se conserva. A energia cinética não, porque as velocidades deles aqui, ó, vão variar depois. Então, nós vamos ter o seguinte: na situação inicial, o momento total vai ser o momento da partícula 1 mais o momento da partícula 2. Vai ser igual à situação depois, o momento da partícula 1 mais a partícula 2 depois, né? Tá aqui, ó, inicial, o izinho aqui é de inicial, e aqui final, tá? Então, é, nós podemos encontrar a velocidade final, porque ela é igual para esses dois aqui, ó, para as duas partículas no final, porque elas já estão juntas. Então eu isolo a velocidade final, jogo esse parênteses todo aqui para baixo, vai dividindo. Então nós podemos encontrar através dessa expressão aqui, ó. Só lembrando que vai vir casos em que essa partícula bem aqui, 2, ela vai estar parada. Se ela estiver parada, na hora que você for aplicar a conservação do momento, a velocidade 2 aqui, ó, vai ser zero. Então, naturalmente, esse cara aqui vai embora. Não vai ter o momento da partícula 2 inicial. Só vai ter da final. Ok? Mas já que depois ela já vai estar, já vai haver o momento delas, né? Porque as duas vão ser igual. Ok? Então, só lembrando, numa colisão inelástica, o momento se conserva e a energia cinética não se conserva. Ok? Beleza? Colisão elástica. Na colisão elástica, como eu falei, as partículas elas se chocam e se separam, né? Elas batem em volta. Então, na conservação, ou melhor, na colisão elástica, perfeitamente elástica, lembra assim, ó, perfeitamente elástica. Tem casos
de colisão que ela não é perfeitamente elástica. Elas batem e voltam, mas elas voltam devagar. Elas perdem energia no momento da colisão. Então, nós estamos falando de perfeitamente elástica, onde ela não perde energia nenhuma no momento da colisão, né? Energia cinética, né? Então, a velocidade inicial da partícula 1, depois que ela se chocar com a partícula 2, a velocidade da partícula 1 final vai ser igual, tá? Então, nesse caso, o momento, a energia cinética se conserva e o momento se conserva também. Os dois se conservam, a energia cinética e o momento se conserva. Vejamos aqui como é na conservação do momento linear. Nós temos a situação inicial e a situação final. A situação inicial é essa daqui, ó, onde eles não estão indo um de encontro com o outro. Então esse vai ser o momento da partícula A mais o momento da partícula B. Está aqui, ó. É igual à situação final. A situação final é essa, após a colisão. Então a situação final, o momento da partícula A mais a partícula B. Ok? É o momento total, é a soma dos momentos das partículas. Bem, aqui nesse caso, né, se nós formos jogar para esse lado aqui, ó, para o lado da esquerda, se nós jogarmos todos os momentos da partícula 1, né, eu vou jogar, pegar esse momento aqui, ó, final, jogo ele para cá, e esse momento da partícula 2, eu jogo ele para lá. Aí fica assim, ó, escrito dessa forma. Ok? Tudo desse lado aqui é da partícula A, que é a partícula 1, que é essa mesma partícula aqui. E tudo desse lado aqui é da partícula B. O que, que nós podemos interpretar com essa expressão? Ora, nós podemos interpretar que essas velocidades aqui, a velocidade relativa, essa velocidade aqui, deixa eu mudar a cor. Ó, a variação da velocidade da partícula A, ela é igual a menos a variação da velocidade da partícula B. Essa é negativa, ó, tá vendo aqui, ó, negativa. Então, a variação da velocidade da partícula A, variação a inicial, né, a final, é igual a menos a variação da velocidade da partícula B, ok? Então, nesse caso, nós podemos compreender aqui que a energia cinética ela se conserva, certo? Beleza? Então, colisão perfeitamente elástica, o momento se conserva, né? O momento se conserva e a energia também é constante, ela se conserva, ok? A energia cinética, ela se conserva. Bora ver aqui, continuando aqui a energia cinética dela. Vamos analisar agora a energia cinética, né? Conservação da energia cinética. Aqui nós temos a situação inicial, que é a energia cinética total inicial, é igual à energia cinética total final. Aí a energia cinética total inicial, o raciocínio é o mesmo. Vai ser a energia cinética, né, de A mais a energia cinética de B, na situação inicial, é igual à energia cinética final de A mais a energia cinética final de B. Aí isolando aqui, né? Desse lado esquerdo eu coloco todas as energias de A e aqui eu coloco todas as energias de B desse lado. Aí eu coloco em evidência aqui a massa de A e aqui do outro lado a massa de B. Aí o raciocínio é o que eu acabei de falar. Logo é possível observar que a velocidade relativa inicial é igual ao negativo da velocidade relativa final. Ok, ó, tá aqui, ó. E com essa expressãozinha aqui também você resolve um bocado de vários probleminha, tá? Usando só essa expressão e você tendo só o valor das velocidades do sistema. Se você lê a questão lá e vê que é uma questão onde há uma colisão perfeitamente elástica e ele pedir as velocidades e não dando as massas e dando as velocidades dessas situações aqui, você usando essa expressão, você encontra as velocidades de qualquer um desses corpos aqui, ok? Na sequência, nós vamos ver
colisão em mais de uma dimensão, tá? Vai ser outro vídeo.